Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, estava com muita saudade de vocês, né? Infelizmente, eu posso estar aqui somente uma vez por ano e graças a Deus por isso, né? Graças a Deus que a IPBE me concede essa felicidade, essa rica oportunidade de, uma vez por ano, ter esse contato, essa comunhão com vocês. Trago aqui o abraço da minha esposa, Anuska, e da minha filhinha Amy, que inclusive, né, está crescendo e é um amor de criança, né? E a Vila da Graça, a igreja que pela graça do Senhor, eu e outros irmãos estamos plantando, está crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Nós temos por volta de 35 a 40 pessoas na frequência do culto. Nós temos culto de oração, nós temos evangelismo, começamos agora nesse último trimestre do ano de 2015, uma parceria com um centro terapêutico, chamado Centro Terapêutico Rosa de Saron. Depois você pode botar talvez no Facebook e lá no Google vai ter o site. É um centro terapêutico que cuida de adolescentes, né, em situação de risco, de 12 a 18 anos, né, meninas que tiveram problemas com drogas e outros problemas de família. E nós começamos então, né, a nossa comunidade, ela tem ajudado também esse centro terapêutico e dentro das nossas possibilidades, como uma igreja pequena, nós estamos dando todo o apoio espiritual e social para essas meninas. Estamos expondo o Evangelho também, né? Que é o mais importante do que tudo isso, é pregar o Evangelho. É pregar o Evangelho. E eu queria, rapidamente, só ler uma parte das Escrituras com os irmãos, que está lá em Atos, capítulo 17. Atos, capítulo 17, do verso 1 até o verso 3. Somente 3 versos. Diz assim: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. O que nós temos aqui é um dos grandes avivamentos que aconteceu em Atos dos Apóstolos. Em 3 sábados, né? Você imagina, em 3 semanas o apóstolo Paulo passou por Tessalônica e plantou uma igreja. Em 3 sábados. E o método que ele usou está descrito aqui em 2 verbos. Ele explicou e ele provou as Escrituras. Obviamente, eu não tenho a envergadura do apóstolo Paulo, mas eu estou usando o mesmo método. Esse método tem provado na história da igreja que é um método eficaz. E domingo após domingo, então, ali na Vila da Graça, eu tenho tentado expor o Evangelho e explicar o Evangelho, provando que Jesus é o Cristo. A essência, o método, ele é muito simples, O que ele pede de nós é somente a fidelidade quanto ao texto. E, pela graça de Deus, nós estamos tendo essa fidelidade, nós estamos tendo este zelo pelo Evangelho. Inclusive, as pessoas que estão na Vila da Graça hoje, todas elas são oriundas de igrejas neopentecostais. Eu costumo dizer que o neopentecostalismo aqui do Nordeste, né, esse neopentecostalismo que vocês conhecem aqui na cidade, aqui, na verdade, é uma brincadeirazinha. O negócio lá que é sério mesmo. Lá a pessoa é PhD em misticismo, em teologia da prosperidade, em neopentecostalismo. O último casal que nós recebemos na Vila da Graça, só para os irmãos entenderem
como é a região, como é Joinville. O último casal que nós recebemos na igreja saiu da sua igreja, não vou citar o nome aqui por questão de ética, né? Mas o pastor lá fez uma espécie de um coxo e colocou várias uvas ali, tirou o sapato e amassou aquelas uvas com o seu pé e deu o suco daquelas uvas amassadas para os liderados beberem. Para vocês só terem uma ideia de como é a minha cidade. Então, por um lado, você tem o esfriamento das igrejas históricas, como a igreja luterana, uma igreja, né, pelo menos na minha cidade, algumas delas com uma ênfase na teologia liberal, e no outro polo, você tem o neopentecostalismo. Uma cidade com 800 mil pessoas, você imagina, mais ou menos o tamanho de João Pessoa, né, a minha cidade, somente 3 igrejas presbiterianas, 3. E que no total não chega todas elas juntas, não chega a 300 pessoas. Então o Evangelho de Cristo, a qual a Igreja Presbiteriana do Brasil serve, precisa ser pregado naquela cidade. E eu conto com a ajuda dos irmãos, conto com as orações dos irmãos, conto com a visita de vocês, tá bom? Se você estiver passando pelo Sul, por favor, passe ali em Joinville e ajuda-nos. Tá bom? Fica aqui meu abraço. À noite eu vou trazer algumas fotos, tá bom? De como está acontecendo o trabalho. Amém?